Olá, estamos de volta com o programa TV Empreendedorismo. E agora, falando de consultoria, como a gente já tem costume de falar aqui, vale a pena a gente pensar na diversidade de profissionais que estão entrando nessa área. Eu estou aqui do lado do Eduardo Almeida, que é agrônomo e também presta consultoria. É isso mesmo, a consultoria é uma embalagem do conhecimento. Você deve comprar o conhecimento que você não tem, contratar o consultor para fazer aquilo que você não consegue fazer, que a tua equipe não consegue resolver. Aí vem aqui e contrata um consultor. E o Eduardo Almeida, lá de Santo Antônio da Alegria, terra do nosso amigo e prefeito Ricardo Sobrinho, um abraço lá, o presidente do Coman, né? E um abraço, Ricardo. Estamos esperando você para uma nova entrevista. Já entrevistamos, já tivemos oportunidade. Eduardo, muito obrigado por aceitar o convite e me conta como é que você entrou nessa de consultoria. Eu que agradeço, Roberto. Bom, a gente tem aptidão pela área, né, da agronomia. Eu sou filho de produtor, também sou pequeno produtor atualmente. E fiz a faculdade de agronomia, foi uma das escolhas mais felizes que eu tive na minha vida. Depois de formado, eu trabalhava numa antiga multinacional, saí dessa empresa e fui fazer mestrado. Eu tinha sempre o sonho também de continuar essa área e me especializar, ter mais conhecimentos em uma área específica. E assim eu fiz. Voltei para a faculdade, fiquei algum tempo fazendo pós-graduação, depois fui para algumas universidades dar aula e voltei para a área que eu sempre gostei, que é a área prática, que é o campo. E com esse conhecimento deu certo de começar a empreender como consultor, dando orientação e tendo sempre em mente essa minha posição de, digamos, de produtor também, conhecendo o que pensa o produtor, as dificuldades, as limitações. Eu acho que dessa forma eu venho desenvolvendo esse trabalho mais como parceiro do produtor, né? É uma soma da teoria e da prática. Exatamente, é uma soma da teoria, né, que é muito importante, e levar resultados, né? A prática, ela só tem algum sentido se ela levar resultados para o produtor. Eduardo, e na tua visão hoje, analisando o momento atual da agricultura no Brasil, que a gente sabe que é a locomotiva, né, do Brasil, qual a tua visão sobre a agricultura hoje no país? Bom, quando a gente fala não é uma pergunta tão simples, porque quando a gente fala de agricultura no Brasil, nós temos vários setores, né? Para você ter uma ideia, quando a gente pensa em Colômbia, o que a gente lembra, né, da agricultura de Colômbia? O excelente café colombiano. E talvez um outro produto, né, que a gente nem lembra agora de cabeça tão imediatamente. Quando a gente fala do Chile, o que a gente pensa, né? Nas frutas temperadas, maçã, pera, pêssego, no vinho do Chile, no excelente vinho, portanto a uva. A Argentina, a gente vai lembrar de alguns outros produtos agrícolas e agropecuários, por exemplo, a excelente carne da Argentina, grande produtora de grãos, maçã da Argentina, o vinho, né, portanto a uva, a viticultura. Agora, quando a gente fala de Brasil, a lista já é extensa. Talvez o Brasil tenha uma das agriculturas mais diversificadas e mais competentes do planeta, porque a gente começa a pensar, café, disparado o maior produtor mundial de café, cana-de-açúcar, grande produtor de etanol, grande produtor de açúcar, estamos entrando aí na segunda geração do etanol, você bem sabe, né, a produção de etanol com base na celulose, no uso da celulose para fazer a álcool química. Depois a gente também, soja, né? Um grande produtor de grãos, soja, milho. Somos o terceiro maior produtor de frutas do mundo, atrás somente da China e da Índia. Se juntar a China e a Índia, a gente já está falando aí 1/3 da população do planeta, né? E o Brasil está ali, com uma população bem menor, mas está ali no terceiro lugar na produção de frutas. Maior exportador de aves, né? De proteína animal
aves, grande produtor de suínos, de carne, né? Enorme exportador de carne bovina. Enfim, uma lista muito grande. E cada setor desse tem uma história, né? Cada setor desse tem a sua história. A sua pergunta me faz lembrar, eu não lembro se eu li em algum lugar, ou se alguém me contou a história daquele antigo presidente do Brasil, na época da ditadura, Emílio Garrastazu Médici. Dizem que quando ele saiu, foi em um país aí no exterior, perguntaram para ele: presidente, e o Brasil, como é que vai? Aí ele respondeu: o Brasil vai bem, o brasileiro que vai mal. Então eu posso, de repente, parafrasear o ex-presidente aí e dizer que a agricultura do Brasil vai muito bem. Ela é um esteio do Brasil, ela paga a nossa conta lá fora, né? Tudo que o Brasil importa, as exportações do agronegócio paga, mas o agricultor já não vai tão bem, né? Por uma série de motivos aí que a gente pode discutir mais para frente. Aí o agricultor, né, infelizmente, não vai tão bem. Entre esses motivos, quais seriam os, vamos dizer assim, vamos pegar os piores? Bom, primeiro, problema de renda. A gente está vendo aqui na nossa região, aqui em Franca, um problema sério da cafeicultura, né? Então, e são problemas cíclicos. O produtor, imagina você que é da área empresarial, urbana, um empresário produzir seu produto e não saber por quanto ele vai vender, né? Não existe como fazer qualquer tipo de planejamento, né? O planejamento é muito difícil na agricultura, né? Então, por isso, de repente, é o que precisa desse nosso trabalho que a gente oferece, né? De planejamento, crédito agrícola e tudo mais. Num ambiente de insegurança desse, que a gente não sabe por quanto que a gente vai vender o nosso produto, isso daí já traz uma consequência muito grande para o produtor. E depois, logicamente, a falta de preço, né? O Brasil ele não tem uma política agrícola que garanta preço mínimo para aquele produtor, para ele fazer suas projeções, fazer seus investimentos, né? Então, Você tocou num ponto interessante aí do Médici, contando do Médici a observação que ele fez sobre a agricultura. Eu lembrei, se não me engano, foi o Getúlio Vargas, que na época, não me lembro a data, mas parece que ele comprou uma grande quantidade de café e descartou. E sabe dessa história? Foi no crack da Bolsa, né, em 29. Queimou o café, jogou no mar, alguma coisa assim. Olha só como uma medida extrema para diminuir a oferta de café e aumentar o preço. Então você vê que interessante, o produtor ele tem que contar um pouco com a fé e com a sorte, né? A fé porque ele vai lá, planta, se chover, nasce, se não chover não vai nascer, já começa daí. Então tem que ter fé, tem que acreditar naquela profissão. E o segundo ponto é a questão do relacionamento do governo municipal, estadual ou federal, desde o tempo de antes do Brasil existir, né? E é uma coisa complicada. Se o produtor não contar com esse apoio de assessores, de consultores, de entidades de classe que estão nos ouvindo agora, para ajudar a esclarecer um pouquinho, para levar mais informação, fica bastante complicado. Nós falamos, então, da questão da renda, não tem como ter certeza do faturamento, isso depende também do mercado mundial, né? Uma série de fatores, a questão da formação do preço entra aí. Mais algum outro ponto que, na tua visão, precisa de muita atenção quando o assunto é a agropecuária? Eu colocaria a extensão rural. A extensão rural hoje é muito importante. O produtor ter uma assistência técnica, ter uma assessoria técnica. Ele precisa da assessoria técnica e da assessoria econômica também, né? A forma dele captar o melhor recurso, o recurso mais barato, a época certa, e uma assistência técnica para ele ter uma produtividade maior, ele extrair daquela área ali o máximo possível. Eu tenho uma história interessante. O meu pai, isso já não é possível mais nos dias de hoje, mas eu me lembro que meu pai contava uma história que no começo ele estava devendo no Banco do Brasil, né? Muitos anos atrás ele estava devendo no Banco do Brasil, tinha aquela dívida, tinha aquela duplicata para pagar e ele não estava com aquele recurso naquele ano. E ele já tinha uma área que ele já estava para desmatar. Naquela época se podia desmatar, o que mais existia eram matas, né?
Então ele retirou aquela mata e naquele local ali, um vizinho dele falou, vamos plantar arroz ali? Aí ele se animou e falou, não, vamos plantar arroz. E deu uma safra muito boa, porque é uma área nova, uma área virgem ainda, então já tinha todas as condições, toda a fertilidade, né, naquela área. Então ele conseguiu colher aquele arroz e saldou aquela dívida naquele ano no Banco do Brasil. Agora hoje já não é mais possível. Hoje já não se desmata mais, pelo contrário, né? Hoje que a gente tem que incentivar realmente o reflorestamento. Reflorestamento, né? Principalmente nas áreas, matas ciliares, tem a reserva técnica, né? Tudo isso daí a gente precisa levar. Mas naquela área de produção, mesmo que artificialmente, através de fertilizantes, através de outros métodos mais orgânicos, mais naturais, a gente precisa recuperar aquela fertilidade de uma forma econômica e que o produtor possa extrair dali o melhor da sua, uma melhor produção por área. Esse assunto, Eduardo, vai pedir uma pausa em um novo bloco, porque infelizmente o tempo não para, a gente tem que dar uma pausinha agora, vamos chamar os nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta com esse mesmo assunto. Não saia daí, não troque o site, porque daqui a pouco a gente continua falando sobre agronomia, sobre consultoria e consultoria em agronomia. Obrigado pela atenção e até daqui a pouco.